Meus amados irmãos, fazendo uma breve síntese do que vimos na semana passada, o livro do profeta Malaquias, cujo nome Malaquias significa meu mensageiro. Há quem diga que esse não era o nome próprio, mas eu considero essa discussão irrelevante, se era o nome próprio ou não. Na verdade, nós sabemos que um homem trouxe uma palavra da parte de Deus. A versão NVI traz a primeira palavra do livro como uma advertência. A nossa versão revista e atualizada traz a palavra sentença. Na verdade, é uma palavra de Deus, não é uma palavra de Malaquias, é uma palavra de Deus ao seu povo, ou uma sentença, ou uma advertência, mas é Deus falando ao povo. O livro são 4 capítulos e a gente pode dividir em 2 partes. Todo o livro fala a respeito da aliança. A primeira parte, a gente poderia sintetizar dizendo a aliança quebrada. Foi o que vimos na primeira mensagem. E essa segunda mensagem, a aliança restaurada. Só que cada uma dessas divisões tem 3 subdivisões. E se você estiver aí com a Bíblia aberta, olhando, você percebe que essas 3 subdivisões têm todas a mesma estrutura. Primeiro, nós temos aqui uma declaração de Deus. Em seguida, uma objeção do povo. O povo era tão atrevido que Deus falava uma realidade e o povo questionava. E temos depois a refutação de Deus a essa objeção. Primeiro, que vimos semana passada, o Senhor disse, essa foi a declaração de Deus: eu vos tenho amado. Mas o povo retrucou essa declaração de Deus dizendo: em que nos tens amado? E resumindo, o Senhor falou sobre a eleição. Escolhi Jacó e não a Esaú. E eles eram descendentes de Jacó. O Senhor está dizendo: essa é a prova do meu amor por vocês. Eu vos escolhi. Depois, o Senhor falou aos sacerdotes, especialmente, vejam aí, versos 6 e 7. O filho honra o pai, capítulo 1. O servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, sacerdotes, que desprezais o meu nome. A declaração de Deus foi essa: vós desprezais o meu nome. E aí os sacerdotes retrucaram: em que desprezamos o teu nome? E Deus começa a dizer: os sacerdotes não estavam observando suas responsabilidades. Uma delas, ensinar a lei do Senhor ao povo. Eles não estavam cumprindo com essa obrigação, não estavam ensinando. Segundo, eles tinham relaxado, não estavam observando os preceitos de Deus para o culto. O povo estava trazendo animais defeituosos, cegos, doentes, sem nenhum valor. E eles ofereciam ao culto, e nós falamos aqui, é o culto de qualquer jeito. É o culto sem coração, sem que se dê uma prioridade. E eu estava dizendo aqui, essa é a experiência nossa. Quando temos de renunciar a alguma coisa, o que é que nós renunciamos? O culto, a leitura da Bíblia. Eu tenho prova, eu tenho trabalho, eu tenho muitas coisas para ler. O que é que nós renunciamos? O culto. Não posso ir ao culto, não posso ler a Bíblia. Deus me desculpe, preciso estudar matemática. Preciso estudar química, física, biologia. Deus que me perdoe. Então, o culto é de qualquer jeito. Ou o pregador que teve uma semana mais cheia, gabinetes, visitas, reuniões. Deus, me desculpe aí, não pude preparar um sermão. Vai aquele que já está pronto há muito tempo, né? Então, o Senhor estava dizendo, o povo oferecia a coisa sem valor. E o Senhor disse: pegue um animal desses e vá oferecê-lo ao seu governador. Vê se ele aceita. Pegue esse animal, capenga, que não tem valor.
comercial nenhum e diga: governador, está aqui um presente para o senhor. Como é que o governador receberia? No entanto, se o governador, que é um homem, não pode receber, por que Deus haveria de receber? Deus é digno do melhor. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: bom, eu vou viver a vida, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar os meus anos de vida. Quando eu envelhecer, quando eu não tiver mais forças, eu vou servir a Deus. Na verdade, queridos, estava acontecendo isso com os sacerdotes, negligenciando, deixando o povo se desviar, sem ensinar a palavra de Deus. Para Deus, qualquer coisa. Para Deus, qualquer coisa. Ah, você hoje vai ensinar as crianças. Sim, mas eu não me preparei. Ah, não tem nada não. Conta uma historinha lá, a história de Jonas. Eles acham o máximo a história de Jonas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Qualquer coisa. Ah, você hoje vai ensinar minha classe escola dominical, porque o professor não veio, o auxiliar também não veio. Sim, mas eu não me preparei. Mas você não tem uma coisinha aí para dizer? Vá lá, diga qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Cantar sem ensaiar, pregar sem se preparar, sem estudar, sem orar, ensinar uma classe de escola dominical sem se aprofundar no estudo. Qualquer coisa. Para Deus, qualquer coisa. Agora vá na universidade apresentar um trabalho ao seu professor e vá lá fazer qualquer coisa para ver o que vai acontecer. Vós me desprezais. E o povo cinicamente perguntava: em que te temos desprezado? E mais, o povo estava não somente desprezando o Senhor, mas o povo estava desobedecendo aos preceitos. E a última palavra é que o povo estava falhando. E o povo perguntou: em que temos falhado? Porque o pecado, ele tem essa capacidade de cauterizar, de tornar a pessoa insensível. Isso é que é um grande perigo, um grande risco. E o povo estava praticando o casamento misto, estava se divorciando por qualquer motivo, e estava sendo infiel no seu relacionamento conjugal. E o Senhor diz aqui: porque eu fui testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Infidelidade. Estava ouvindo uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, com base em Malaquias. Inclusive ele escreveu um livro. O tema é sobre o culto. Na verdade, uma série de sermões que ele pregou foram todas compiladas e saiu esse livro pela editora Vida Nova. E Augusto Nicodemos estava dizendo uma coisa assim que é chocante, né? Estava dizendo: houve um tempo quando o divórcio era não comum na igreja, era mais comum fora da igreja, no mundo. Agora hoje quase a mesma coisa, o mesmo percentual às vezes. Ele estava dizendo: conheço pastores que estão já no seu terceiro casamento. E essas coisas vão se tornando comuns. Obviamente, queridos, quando estou falando sobre esse tema tão delicado, estou falando aqui à luz da palavra de Deus. Existem aquelas chamadas cláusulas de exceção. Claro que sim. Mas o que a palavra de Deus diz claramente, como diz aqui o verso 16 de Malaquias 2, o Senhor odeia o repúdio. O Senhor odeia o repúdio. Isso foi o que nós vimos. Aliança quebrada. E agora temos a segunda parte, que eu quero chamar aqui de aliança restaurada. Primeiro questionamento, primeiro ponto aí, quem estiver anotando. Se no primeiro ponto da mensagem anterior o povo estava questionando o amor de Deus, em que nos tens amado, agora o povo atrevidamente estava questionando a justiça de Deus. Deus é justo. Vejam bem o que diz o texto. Eu copiei aqui o versículo 17 na Bíblia NVI, só para mostrar uma ênfase. O verbo que aparece aqui na nossa versão atualizada é enfadar. Enfadais o Senhor.
O verbo que aparece lá na NVI é cansar. O Senhor está dizendo: vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. E aí o povo respondeu com uma pergunta, retrucou: como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. E o Senhor respondeu: vocês me têm cansado quando dizem. O que é que eles diziam a Deus? Todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntou onde está o Deus da... E também quando perguntam onde está o Deus da justiça. Então, o povo antes questionou o amor de Deus. Em que nos tens amado? Agora estava questionando a justiça de Deus. Deus é justo, coisa nenhuma. Na verdade, todos os que fazem o mal passam por bons aos olhos de Deus. Ele se agrada deles. E a Bíblia diz aqui que Deus estava enfadado, Deus estava cansado com a hipocrisia e com o pecado do povo. Estavam dizendo que Deus não fazia qualquer diferença entre o mal e o bem, e que até mesmo Ele favorecia quem praticava o mal. Mas, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos que é bem diferente. Na verdade, o povo estava divorciado das verdades de Deus. Por exemplo, separei aqui alguns textos da palavra do Senhor, como Isaías, capítulo 1, verso 14, que diz assim, eu vou dizer rapidamente: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansadas de as sofrer. E depois, Isaías também, capítulo 5, verso 20, o Senhor dizendo: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade a luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Na verdade, queridos, a Bíblia diz que Deus aborrece o mal, mas Ele tem prazer naqueles que guardam a sua lei, naqueles que observam a sua palavra. Por exemplo, eu gosto muito desse texto de Provérbios 17:15, que diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. No entanto, vamos entender aqui, o povo estava questionando a justiça de Deus. Como é que Deus é justo? Eu não sei, na nossa experiência também, quando enfrentamos alguma adversidade, será que Deus é justo mesmo? Se Deus é justo, por que essas coisas me acontecem? Por que me aconteceram? E o povo estava levantando alguns questionamentos. Por exemplo, se Deus é justo, por que nós fomos para o cativeiro? Por que Jerusalém foi destruída? Por que a cidade foi arruinada? Por que muitos dos nossos morreram? Por que nós fomos humilhados? Segundo, eles tinham retornado do cativeiro depois de 70 anos, mas agora viviam na sua própria terra, no entanto, politicamente, sob o domínio do Império Medo-Persa. Na verdade, o governador que eles tinham era um governador nomeado. Outra coisa, quando eles olhavam para o templo atual, que já tinha sido concluído, nem se parecia com o templo erigido por Salomão. Onde é que está a glória desse templo? Quando eles se lembravam das promessas feitas pelos profetas Ageu e Zacarias, eles questionavam. Outra coisa, eles pensavam na prosperidade dos maus. Esses ímpios, os persas, ímpios, têm poder, estão bem, estão prosperando. Nós que somos o povo de Deus, os filhos de Deus, os filhos da aliança, estamos aqui nessa condição.
Na verdade, queridos, o Senhor estava dizendo ao povo nessa advertência que eles haviam desobedecido a Deus e por isso não tinham recebido suas bênçãos, eles tinham se afastado de Deus, eles não tinham intimidade com Deus, não tinham comunhão com Deus. Às vezes nós pensamos, bom, eu fui batizado, eu sou membro da igreja, eu sou aluno da escola dominical, então é como se a gente tivesse adquirido direitos a não sofrer qualquer adversidade. Se porventura qualquer dificuldade apareça, Deus não é justo. Queridos, como vamos ver daqui a pouco, o caráter de Deus não muda. O que acontece com a gente, e aconteceu claramente com o povo, é porque eles não estavam servindo a Deus coisa nenhuma. Eles iam ao templo, eles obedeciam ao calendário, eles obedeciam determinadas normas, mas não havia vida no culto, não havia sinceridade, não havia santidade, não havia adoração, era uma ladainha, só uma repetição, sem vida. Culto não era um encontro com Deus. E eles questionavam, e aí Deus responde: vocês estão dizendo que eu não sou justo? Eu enviarei o meu mensageiro. E ele fala aqui sobre 2 mensageiros. O primeiro mensageiro, aquele que prepararia o caminho do Messias, João Batista. E vocês se lembram como foi a palavra de João Batista. A palavra de João Batista foi muito dura, foi muito séria, chamando as pessoas ao arrependimento. Vocês dizem que são filhos de Abraão, dessas pedras o Senhor pode produzir filhos de Abraão. E chamou o povo de raça de víboras. Chamou o povo ao arrependimento. E o segundo mensageiro é o Messias. Aqui na segunda parte do verso 1 do capítulo 3, esse mensageiro é o próprio Senhor. A palavra Senhor que aparece aqui no texto original está no singular e é precedida pelo artigo definido, deixando bem claro que a pessoa que se refere é o divino Senhor. Ele, diz o texto, virá ao seu templo, do qual é o legítimo dono. Ele é chamado também no verso 1 do capítulo 3, o anjo da aliança. E ele fala 2 verdades aqui sobre o Messias. Fala a respeito de sua primeira vinda, mas fala também a respeito da sua segunda vinda. Vejam bem, o povo estava questionando a justiça de Deus. Deus é justo mesmo? É justo coisa nenhuma. Na verdade, Deus favorece aquele que faz o mal. E Deus está dizendo aqui, o dia da justiça está a caminho. Quando ele vier, e referindo-se agora à segunda vinda de Cristo, será para julgar, causando assombro. Veja aí o versículo 2 do capítulo 3. Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Como está escrito em Apocalipse capítulo 6, 16 e 17, quem poderá subsistir quando ele aparecer? Preste atenção nisso. Quando a gente fala a respeito de justiça, Deus é justo, Deus não é justo. Deus é justo e ele virá. Guarde isso. Às vezes a gente se acostuma com essa verdade. Jesus voltará e vive como se ele não voltasse. Mas ele virá, queridos. E a Bíblia diz que as palavras que nós proferimos, as coisas que nós fazemos, todas elas estão patentes perante os olhos do Senhor. Aquelas coisas as quais a igreja não sabe, meu cônjuge não sabe, meus filhos não sabem, meus amigos não sabem, Deus sabe de todas as coisas. Na verdade, queridos, poucos estarão prontos moral e espiritualmente para encarar o juízo do Messias. O texto está dizendo que, em vez de aprovar aqueles que praticam o mal, conforme estavam dizendo os filhos de Israel, o Messias purificará o povo de Deus. Ele fala aqui sobre o trabalho do ourives, que para purificar esse metal,
precisa submetê-lo a uma temperatura elevadíssima. É lá no cadinho, para que seja purificado, para que todas as impurezas saiam, assim como se faz com a prata, ou ele está dizendo aqui o lavandeiro também, com a potassa, com o sabão, para lavar, para tirar a imundícia. Às vezes, e eu vou citar Augusto Nicodemos de novo, ele diz assim, a gente às vezes ouve na igreja falar batismo de fogo, né, que João Batista disse, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. E geralmente as pessoas pensam que fogo é euforia, o fogo vai descer. Fogo, a ideia de fogo é juízo. É o Senhor trazendo juízo e purificando e tirando as escórias, tirando a hipocrisia, tirando a mentira, tirando a sujeira, tirando a vaidade. É esse o batismo com fogo. E você sabe muito bem pelo processo de lavagem, pelo processo de purificação, esse processo é doloroso. Muitas vezes o Senhor nos humilha, nos quebranta, mas a nossa cerviz é muito dura, a gente quer resistir, quer aguentar, não se dobra, e o Senhor vai nos dobrar, vai nos curvar, colocar a nossa boca no pó. Esse é o processo da purificação, queridos irmãos. Se você olhar aí, versículo 3, em diante, até o verso 5, está dito que o Messias, quando voltar, será para julgar, e ele será testemunha, que testificará contra os que praticam o mal, e punirá, e os punirá. O povo estava dizendo, nada, esse Deus, ele trata muito bem os que praticam o mal. E observem aí na Bíblia a lista desses malfeitores que serão julgados pelo Senhor. A lista inclui feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, aqueles que trapaceiam seus trabalhadores, defraudando-os no salário que lhes é devido, aqueles que oprimem as viúvas e os órfãos, aqueles que negam justiça ao estrangeiro. Todos esses pecados, sem exceção, se originam no coração daqueles que não têm o temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então guardem isso, queridos, guardem isso. O povo estava ouvindo de Deus, vocês me têm cansado, vocês estão me enfadando, e o povo apático, indiferente, cauterizado, ainda disse, nós, em que é que nós temos enfadado o Senhor, em que temos cansado o Senhor? É como se ele estivesse dizendo, nós estamos sempre lá no culto, estamos sempre oferecendo, nós observamos dias de culto, eu vou às terças, às quintas, aos domingos, vou até pela manhã e à noite, e o Senhor me diz ainda que está enfadado e cansado. Vós me enfadais, dizendo, onde está a sua justiça? Deus não é justo. E queridos, que ninguém se deixe enganar, ninguém se deixe iludir. Deus é absolutamente justo. Ele é absolutamente justo. Abrindo um parênteses rápido para falar sobre o culto. Eu falei na mensagem anterior, culto a Deus é algo tão sério, que eu lhes digo com a autoridade da palavra de Deus. Leiam Isaías capítulo 1 e leiam Malaquias capítulo 2. E eu lhes digo com a autoridade da palavra de Deus. Para Deus, é melhor o não culto a um culto que não seja de coração. Para Deus é melhor o não culto. Deus falou por boca do profeta Amós também, falou por boca do profeta Ageu, falou por boca do profeta Malaquias, falou por boca do profeta Isaías, dizendo assim, quem dera houvesse alguém que fechasse as portas do templo. Porque Deus prefere o não culto a um culto que não seja de coração, em espírito e em verdade. Por isso a gente precisa se apresentar diante de Deus humildemente, debaixo do sangue de Jesus, porque nós estamos diante de um Deus que é santo, querido, e isso é muito sério, para que nós não sejamos tidos como zombadores diante dele.
como profanos diante dele. E aí vem o segundo ponto. O Senhor fala então a respeito do arrependimento. Primeiro ponto, o questionamento da justiça de Deus. Segundo ponto, o povo questiona. Apesar de tudo isso, será que a gente precisa de arrependimento? E eu queria dizer, queridos, que esse versículo 6º do capítulo 3º é um alento para o nosso coração. Vejam que esse Deus do juízo é o Deus da graça e o Deus da misericórdia. E eu quero lhe dizer que esse púlpito só está sendo ocupado nesta manhã. E você só está aí nesta manhã por causa dessa realidade. Verso 6º, capítulo 3º. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que é que eu não fui consumido ainda? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Agora vejam a mesma estrutura. Primeiro, a declaração de Deus. Preste atenção. Olhe na Bíblia, porque ler a Bíblia passa o sono. Olha aí na Bíblia. Verso 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Essa foi a declaração de Deus desde muito tempo. Vocês se afastaram de mim, vocês não observaram meus decretos. Deus declarou, e o povo retrucou. Mas vocês perguntam, como voltaremos? E aí Deus responde. Pode o homem roubar a Deus? E Deus diz, contudo vós me roubais. Malaquias ficou conhecido como o profeta dos dízimos, não é? Aqueles pregadores que gostam de mexer com o emocional das pessoas e tirar dinheiro de pessoas, eles usam esse texto e eles assustam as pessoas e falam da maldição, e a grande ênfase é essa. Queridos, Malaquias é muito mais do que o dízimo. E as pessoas se esquecem que o que o Senhor disse antes, né? Lendo agora aqui na versão atualizada, verso 7, capítulo 3. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, o que havemos de tornar? E aí Deus fala, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. O que o Senhor está dizendo aqui é que por toda a história, desde muito tempo, eles iam desobedecendo a Deus, e Deus poderia ter tomado outros temas. Ele poderia ter dito, o meu sábado é profanado. Ele poderia ter dito, os pais não têm sido honrados. Ele poderia ter falado a respeito da idolatria, mas ele falou apenas sobre um aspecto. Não é que fosse esse o aspecto mais importante, mas ele estava dizendo o seguinte: vocês não conseguem cumprir um preceito da lei, que significa dar a Deus aquilo que é de Deus. E ele falou exatamente sobre esse tema do dízimo e das ofertas. Parem de roubar a Deus. Vocês ainda dizem, precisamos nos arrepender de quê? E eu estava estudando o Velho Testamento essa semana para pregar aqui, estava vendo alguns textos, né? Por exemplo, o tempo não permitirá agora olhar esses textos, mas Levítico 27, Números 18. Essas ofertas foram exigidas por Deus desde os tempos antigos. E vou só resumir aqui. Por exemplo, essas ofertas forneciam sustento prático que capacitava sacerdotes e levitas a concentrar-se no serviço de Deus. Você sabe que quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a terra foi dividida por tribos,
E a única tribo que não recebeu uma herança de terra foi a tribo de Levi. Então a tribo de Levi estava responsável pelo culto, pelos aspectos espirituais da vida do povo. Eles não tinham herança. E eles eram sustentados do dízimo dos dízimos, para que se dedicassem integralmente à obra de Deus. Então era para esse sustento, mas a lei diz também que era para suprir aqueles que estivessem em necessidade, como os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Dízimos e ofertas espiritualmente representam um reconhecimento de que tudo vem de Deus. Davi nos fala isso, primeiro livro das Crônicas 29. Tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. É esse reconhecimento. Não é que eu seja o cara e eu tenha conseguido tudo isso. Eu sou bom mesmo e eu prosperei. Deus me prosperou. Deus me abençoou. Deus me supriu. Porque na verdade nós existimos nele, nos movemos nele, respiramos nele. Ele precisa apenas assim de um estalo e ele para nosso coração e para nosso cérebro e a gente dá o último suspiro. Nossa vida está nas mãos dele. Nós dependemos dele. E quando uma pessoa oferta, a pessoa deve dizer assim: Senhor, é bênção tua, tudo vem das tuas mãos, o Senhor me abençoou, o Senhor me agraciou, e aqui como um ato de fé, de obediência, eu estou entregando ao Senhor. E o que ele está dizendo aqui, que reter o dízimo significa roubar a Deus, pois estamos nos recusando a dar a ele aquilo que lhe é devido. E aí o texto diz que a desobediência a Deus sempre traz consequências, sempre acarreta maldições. Aí os pregadores que gostam de explorar, os pregadores da prosperidade, eles falam apenas esses versículos aqui. Dão ênfase na maldição. Olha aí, você vai ser amaldiçoado, o devorador chegou na sua casa, né? E aí gostam de falar da bênção. E olha aí na sua Bíblia, desde o verso 10 até o verso 12. O que é que significa isso? Para ensinar ao povo que obedecer faz a diferença, Deus então desafia o povo a provar a sua generosidade. Aí o que é que Deus está dizendo aqui? Por exemplo, verso 11. A terra que sofria com a seca seria revitalizada. Verso 12. As pestilências e os fracassos na colheita cessariam. O Senhor faria prosperar a obra deles, ou as obras deles, e manteria longe os gafanhotos. Além disso, eles seriam chamados de felizes em todos os lugares. E mais isso, Senhor, sua terra seria um deleite para quem a contemplasse. Agora preste atenção. O Senhor está falando isso num contexto de arrependimento. Preste atenção nisso. Vale a pena destacar que qualquer desafio para provar o Senhor, deve estar relacionado a um chamado para o arrependimento. Quebrantamento, arrependimento, que é isso que agrada a Deus. A gente precisa entender o seguinte: Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono da prata e do ouro. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas o que Deus quer, o que Ele requer de mim e de você, é um coração quebrantado, um coração compungido. E era nesse contexto que o tema dízimo estava sendo tratado. Aí algumas pessoas gostam de dizer assim, eles gostam de retalhar a Bíblia, né? Algumas coisas, elas dizem assim, está no Velho Testamento, se forem obrigações, né? Isso é do Velho Testamento, né? Agora, quando é bênção, não importa se é do Velho Testamento, elas querem para a sua vida, né? A Bíblia é uma só. O povo de Deus é um só, é o povo da aliança. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, até o ensino de Jesus, quando ele estava repreendendo os escribas e fariseus, que eram super dizimistas de tudo, do endro
do culminho, das hortaliças, usando aqui numa linguagem contemporânea, eles davam dízimo até dos centavos. Até dos centavos. No entanto, negavam a justiça e a misericórdia. E o Senhor disse: vocês que são tão meticulosos, tão radicais quanto ao dízimo, até os centavos, não deveriam desprezar a misericórdia e a justiça. Eles eram capazes de dizer assim: bom, meu pai precisa de mim, minha mãe precisa da minha ajuda. Mas, ó meu pai, minha mãe, me desculpem. Aquilo que eu poderia dar a vocês para ajudá-los, eu já consagrei ao Senhor. Então nem posso ajudá-los. Olha, parece tão espiritual, não é? Mas aos olhos de Deus isso era uma tremenda hipocrisia. Eles tinham o coração insensível. Sequer estavam dispostos a ajudar o pai e a mãe, que são, sem dúvida nenhuma, aquelas pessoas as quais mais queremos honrar. Se vocês não conseguem honrar nem a pai e a mãe, é isso que o Senhor disse. Vocês deveriam fazer estas coisas, mas não desprezar as outras. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, queridos, qual é o padrão, né? Na verdade, o dízimo serve apenas como um referencial. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, vejam quando Paulo instruiu a igreja de Corinto a levantar uma oferta para socorrer os irmãos da Judéia. Quais foram os princípios que ele observou ali? A prosperidade, a proporcionalidade, a generosidade e a espontaneidade. Deus ama a quem dá com alegria. Cada um coloque a parte de acordo com a sua prosperidade. Esse é o padrão do Novo Testamento. Mas o primeiro lugar deve estar no altar de Deus, o nosso coração, queridos. O nosso coração. E em último lugar, será que dá tempo ainda? Primeiro, o povo estava questionando a justiça de Deus. Segundo, o povo estava tão indiferente que estava pensando: nós não precisamos de arrependimento, coisa nenhuma. E o Senhor tocou apenas em um ponto. Terceiro lugar, capítulo 3 ainda, verso 14. Vocês têm dito palavras duras para mim, diz o Senhor. E ainda assim vocês perguntam: o que temos falado contra ti? E o que é que o povo tinha dito? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Queridos, que coisa terrível, né? Era isso que o povo estava dizendo: inútil é servir a Deus. Preste atenção nisso, é tão atual, assim como a Bíblia toda é atual. Vejam, isso mostra que eles estavam dispostos a obedecer a Deus se isso viesse a trazer resultados visíveis, imediatos. Na verdade, o que eles estavam dizendo é o seguinte: o que foi que eu ganhei servindo a Deus? O que foi que eu ganhei? Olha aí. O que foi que eu ganhei? E onde foi que eu prosperei? E mais, o texto diz aqui que eles jejuavam, que eles colocavam cinza sobre a cabeça, que eles se vestiam de pano de saco. Naquela cultura, um sinal de tristeza, de dor profunda. Na verdade, o que é que Deus está dizendo aqui ao povo? Eles pensavam que apenas aspectos exteriores do culto seriam suficientes. Então estão dizendo: inútil é servir a Deus. O que foi que ganhamos com isso? Eu não consegui um emprego melhor. Eu ainda moro na mesma casa. Eu ainda tenho dificuldades. Nós jejuamos, nós vestimos pano de saco, nós colocamos cinza sobre a cabeça.
Estava dizendo, e aí o que aconteceu? Inútil é servir a Deus. Então, ouçam em nome de Jesus que eu estou dizendo aqui a palavra do Senhor. Todos os rituais observados, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem obediência, sem adoração, são absolutamente nulos, vazios, sem sentido, não tem expressão nenhuma diante de Deus. Eu posso passar a próxima semana jejuando todos os dias e ainda assim não agradar a Deus, se meu coração não estiver quebrantado. Deus não abençoa um arrependimento superficial. Por isso eles declararam, o Senhor falhou, o Senhor foi provado e falhou, porque o Senhor não nos tem abençoado. Por isso eles disseram aqui, verso 15, felizes os soberbos, felizes os que cometem a impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É como se um membro da igreja estivesse olhando para um ímpio próspero e dissesse assim, esse ímpio blasfema, esse ímpio não respeita ninguém, esse ímpio passa por cima de todo mundo, mas ele prospera, seus negócios vão bem, ele mora bem, ele veste bem, sua mesa é farta, ele só vive viajando agora. Aí ele diz, hoje eu estou aqui, eu vou almoçar em Paris, eu vou jantar em Nova York, e ele vai, esse ímpio prospera, mas eu estou aqui, no ticket de refeição. Eu estou aqui na dureza. Então, na verdade, felizes os soberbos, felizes aqueles que cometem impiedade. Sim, eles fazem isso e prosperam. E mais uma vez, eles estavam dizendo, Deus é injusto, e estavam dizendo, obedecer a palavra de Deus é inútil. Quantas pessoas abandonaram a igreja pensando assim? De que adiantou? Que adiantaram aqueles anos todos que eu fui à igreja? E olha aí o que aconteceu comigo, absolutamente nada. Inútil é servir a Deus. Eu quero lhe dizer, querido, que é errado pensar que servir a Deus pode trazer riqueza, prosperidade, e que o culto exterior é tudo que Deus exige. Vale lembrar que um homem de Deus como o apóstolo Paulo, que serviu a Deus de todo o coração, quando ele terminou a vida, como foi que ele terminou? Ele diz a Timóteo, traze-me a capa que deixei na casa de Carpo, traze-me os livros, especialmente os pergaminhos. Esse foi um homem abençoado, um homem que disse, tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Queridos, há determinadas coisas que nós não compreendemos. Homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes sofrem enfermidades crônicas, ficam no leito durante tanto tempo, e às vezes o ímpio é tão saudável, ele parece que está de bem com a vida, tudo dá certo para ele, e o servo de Deus gemendo, o salmista Asaf entrou numa crise também, ele disse com efeito, ele começa dizendo no Salmo 73, Deus é bom para Israel, Deus é bom para aquele que espera por ele, porém quanto a mim, quase resvalaram os meus pés, pouco faltou para que eu me desviasse, porque eu observava a prosperidade dos maus, eles não têm sofrimento, eles não têm dificuldades, seus filhos estão bem, seus negócios prosperam. E aí Asaf disse assim, inutilmente conservei a minha integridade, porque a cada manhã sou afligido. Aí Asaf diz, olha, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído toda uma geração. Em só refletir sobre essas coisas, eu achei uma tarefa pesada demais para mim. Aí Asaf diz, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, o fim dos ímpios. E ele disse assim, tu, Senhor, certamente os pões em lugares escorregadios, eles logo passarão. E aí Asaf diz na presença de Deus, quanto a mim, bom é estar na tua presença. Tu me seguras com a tua mão direita.
Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Louvado seja o nome de Deus por isso. Enquanto grande parte do povo estava dizendo inútil é servir a Deus, queridos, mas pela graça do bom Deus, nem todos eram falsos. Havia um remanescente fiel. Olhando aí versos 16 e 18, havia entre o povo alguns que temiam a Deus e honravam o seu nome. Eles estavam verdadeiramente arrependidos dos seus pecados, eles amavam ao Senhor, serviam ao Senhor, obedeciam ao Senhor e adoravam o Senhor de coração puro. E assim como o Senhor ouviu a blasfêmia dos céticos, o Senhor também escutou a palavra dos crentes, daqueles que confiaram no Senhor. E diz a palavra de Deus que aquelas palavras dos justos estavam diante do Senhor como um memorial, Naquele dia, hoje a gente às vezes não consegue ver essa diferença, mas o verso 18 diz assim: naquele dia, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e não serve a Deus. E esse texto termina com um alento maravilhoso. A noite mal acabará e nascerá o sol da justiça. Essa é a nossa esperança. O sol da justiça. O Senhor voltará. Queridos, no meio do nosso sofrimento, eu sei que estou falando aqui a pessoas que estão sofrendo, eu tenho conhecido algumas, a enfermidade, a adversidade, eu sei das lutas de alguns de vocês e sei que Deus sabe das lutas de todos vocês. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que em nossos sofrimentos presentes, nós podemos aguardar a antecipação da luz, do sol da justiça, que cura, da luz desse Deus que intervém. No entanto, o destino dos perversos é terrível. Daqueles que não amam a Deus, não servem a Deus, não observam a palavra de Deus. O verso 1 do capítulo 4 fala a respeito do dia do juízo, que será um dia terrível, terrível. E eu quero concluir com uma pergunta: em que grupo você está? Em que grupo estou eu? No grupo que o Senhor designou como seu particular tesouro, ou no grupo que Ele destinou para a destruição? Nós só podemos nos tornar o particular tesouro do Senhor em Cristo Jesus. Eu queria concluir fazendo breves aplicações, queridos. Primeiro, Deus é justo. No Senhor não há injustiça. Por mais dolorosa que seja a vida, por mais que o nosso coração levante questionamentos, por mais que nossa alma pergunte: até quando, Senhor, clamarei e não escutarás? Até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Deus não é injusto. Creiamos nisso. Segunda verdade: Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado. E o culto precisa ser introduzido com um coração quebrantado. E sirvamos a Deus de todo o coração. Eu comecei com John MacArthur, quero terminar com a citação dele. Disse assim o servo de Deus: veja a sua vida. Existe algo que você ama mais que Cristo? Existe algo que você queira mais que Cristo? Existe alguém que você queira servir mais do que a Cristo? Alguém que você queira proclamar mais do que a Cristo? E ele diz: se existe, então você perdeu o seu primeiro amor. A palavra de Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra do Senhor. A Ele a glória. Amém.